No Brasil, foram mais de 100 mil denúncias de violência contra a mulher só no ano de 2020, um dado que é simplesmente alarmante. E com a pandemia, o índice de violência doméstica cresceu muito. E é por isso que hoje nós vamos conversar com a delegada da Polícia Civil de Blumenau, Juliana Tripadali, que vai falar sobre esse assunto tão importante. Delegada, muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Fala pra gente, delegada, o que ocasionou para esse aumento tão significativo durante a pandemia? É mais o convívio doméstico mesmo? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, Gabriela, em Blumenau, especificamente na nossa cidade, não houve um grande aumento, né, nos casos de violência doméstica e familiar. Nós verificamos um aumento nos pedidos de medidas protetivas de urgência. Então, nos registros em geral, apesar de ter caído um pouco o registro feito de forma presencial, aumentou o registro de boletins de ocorrência feitos de forma virtual por meio do site da Polícia Civil. Então, os registros em geral, eles não aumentaram na nossa cidade, o número ficou bem parecido, mas aumentou o número de requerimento de medidas protetivas de urgências e o número de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Certo, delegada, ao longo da semana a gente já vem falando aqui no Ver Mais sobre os casos de feminicídio, né? Que tiveram alguns bem tristes, assim, nenhum deixa de ser triste, mas alguns que chamaram muita atenção da imprensa e também da população no final do ano passado. E a gente sabe que o feminicídio é o ato final, mas antes disso muita coisa acontece, inclusive uma violência que não é física. Quando é que a mulher deve sentir, deve saber que ela está sofrendo uma violência doméstica? Isso, Gabriela. Muitas vezes as mulheres procuram a delegacia de polícia quando elas sofreram o crime de lesão corporal ou quando tiver algum bem danificado, como o carro, o aparelho celular, porque são crimes em que é possível a vítima visualizar, né? E elas esquecem ou não têm consciência de que as injúrias, os xingamentos, as ameaças também são crimes. Então, é comum a vítima procurar a delegacia nesses casos de lesão corporal e dano. E aí, quando nós vamos conversar com essa vítima, ela nos relata que ela já sofria há muitos anos crimes de injúria e de ameaças, por exemplo. Então, esses xingamentos, as ameaças, ameaças de morte, ameaças de mal injusto e grave, são crimes e essa vítima deve procurar a delegacia de polícia. Importante até mencionar que nos últimos anos as vítimas que foram as vítimas de feminicídio, elas não tinham medida protetiva, nenhuma delas tinha requerido medida protetiva e a grande maioria delas não tinha nem registros de boletins de ocorrência feitos contra esse agressor, né, o autor do feminicídio. É aí que a gente percebe, né, gente, a importância da denúncia e da possível medida protetiva para que esses casos não cheguem numa violência doméstica. E delegada, a gente sabe também que o fato de o companheiro não deixar a mulher ligar para a família, entrar em contato, até ficar em contato pelo celular, isso também é um tipo de violência, né? Existe algum canal que ela possa fazer essa denúncia sem ter que sair de casa ou fazer uma ligação? Isso, Gabriela, principalmente, né, em razão da pandemia, a gente solicita para que as vítimas deem preferência ao registro de boletins de ocorrência feitos online, né, por meio do site da Polícia Civil, que é o www.pc.sc.gov.br. Aí você entra em delegacia virtual. Ali você pode registrar o seu boletim de ocorrência, inclusive casos em que envolvam violência doméstica e familiar, assim como você também pode realizar denúncia. Então, a denúncia pode ser feita por meio do site da Polícia Civil na delegacia virtual ou por meio do Disque 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. As vítimas, né, ou terceiros também podem fazer denúncias por meio do Disque 180. Tá certo. Então aí a delegada explicando todos os canais de denúncia e a importância para que não chegue num ato de feminicídio, de violência dentro de casa. Então eu agradeço a delegada Juliana Tridapali, que falou aqui com a gente sobre a violência contra a mulher. Muito obrigada, delegada. Uma boa tarde para você. Obrigada, Gabriela, obrigada aos ouvintes. E você, mulher que está em situação de violência, né, precisando de ajuda, sendo um caso grave ou querendo requerer uma medida protetiva de urgência
ou noticiar de que essa medida está sendo descumprida pelo seu ex-companheiro ou pelo seu companheiro, procure presencialmente a delegacia. As delegacias da Polícia Civil em Santa Catarina, elas estão de portas abertas mesmo durante a pandemia.